Eu tenho trocado muito mensagem com a Raquel. A Raquel é muito boa, né? Ela é muito ativa, né? Muito ativa, muito rápida. Nossa, gosto muito quando eu encontro essa galera mais rápida. A gente tem que ser sério mesmo, a gente não pode ficar mais perdendo tempo É verdade. Bom, desculpa a expressão, com tititi, né? Com coisinha pequena. É verdade. Bom, boa noite, Carolina de Freitas, Daniele Cabral, Flávia Mourão, Marcos Oliveira. Boa noite a todos vocês. A Amparo entrou agora, que bom, Amparo, bem-vinda e que bom que você está conosco. Bom final de tarde aí para todos, né? Se é que não tem alguém em Fernando de Noronha, né, onde já é noite, né, porque no Brasil, depois que a gente fez o projeto com o Sebrae Acre, que a gente se deu conta, né, que tem fuso horário, né? No Acre está 2 horas atrás de Brasília, enfim. Mas é muito bom saber da possibilidade, né, de estender a nossa ação, né, a nossa contribuição, nossa humilde contribuição, a gente que está espalhada pelo Brasil inteiro e muitas vezes até fora do Brasil, né? A gente já realizou webinários aí desde que começou essa maluquice de pandemia. Em maio a gente estava começando com todo vapor e havia sempre muita gente, e com frequência gente falando de Israel, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, né? Isso é uma das vantagens, né, da gente trabalhar esse ambiente digital, é a possibilidade, né, de estender, né, o efeito, né, da nossa iniciativa. E meu nome é Roberto Meirelles, né, para aqueles que não me conhecem, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. A gente está fazendo a primeira edição, né, desses webinários com o apoio do Sebrae Maranhão e da Yara Brasil. Estava comentando aqui com o Gilson e com o Gustavo antes de começarmos o quanto que eu me surpreendi quando fui buscar mais conhecimento sobre a Yara Brasil, né, uma grande empresa com impacto muito positivo, então muito bom. Eu queria usar os minutinhos iniciais para combinar algumas coisas com os participantes e também para fazer umas enquetes muito rápidas, só para a gente ter uma ideia de como é que está a composição desse grupo que está conosco hoje. E a primeira combinação que eu gostaria de fazer é pedir a vocês que usem super à vontade o campo de bate-papo, né? Mais ou menos como eu estou fazendo agora. Quando vocês quiserem colocar observações, comentários e tal, eventualmente alguma pergunta que a gente faça para uma resposta aberta, fiquem à vontade para colocar isso no campo de comentários e percebam que vocês podem comandar se o comentário vai para todo mundo, palestrantes e participantes, ou apenas para os palestrantes, tá? Então, você consegue comandar isso naquele botão azul que aparece aí no campo de comentários. Então, fiquem à vontade para usar o bate-papo. Agora, o meu pedido é, se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Faça uma pergunta no campo de perguntas, que é um outro campo que tem 2 balõezinhos, né? Um Q e um A, porque isso não é burocracia boba, não, é porque a gente consegue controlar melhor as perguntas no campo de perguntas e respostas. No campo de bate-papo, se muita gente falar, eu posso perder as perguntas de vista, porque elas sobem, tá? Oi, Amparo, tudo bem? Que bom que você está aí. Fico feliz assim, de contar com você. Então, fiquem à vontade aí para usar o campo de bate-papo e o campo de perguntas e respostas para as perguntas, tá? Muito, muito fácil. Eu queria aqui publicar 3 enquetes, e eu estou aqui permitindo os palestrantes votarem também. A primeira das 3 enquetes, que deve ter aparecido para você aí na tela, para a gente ter uma ideia de onde estão as pessoas que estão presentes aqui conosco hoje. Em que região do país? Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul, fora do Brasil, né? Nenhuma das anteriores, se estiver sobrevoando o Atlântico, né? Ou fora do Brasil, né? Pode marcar lá embaixo também, só para a gente ter uma ideia de como é que está a penetração desse primeiro grupo. Pode votar à vontade, aí, não custa nada. Eu estou encerrando a enquete agora e compartilhando os resultados com vocês. Essa ferramenta do Zoom permite esse... né? Eu tenho aí uma turma do Nordeste, né? Não é à toa, né? O Rimod é muito conhecido no Nordeste, no Sudeste a gente andou fazendo uma comunicação aqui nossa, mas a turma do Nordeste também apareceu firme aí,
né? E aí divulguem a iniciativa. Pessoal, os presentes aqui, a gente vai ter só feras conversando conosco. Façam a gentileza aí de contar para quem mais vocês acharem que pode se beneficiar dessa possibilidade aí de contato, né? A segunda enquete é com relação ao horário do webinário. Queria saber se é cedo demais, tarde demais, se é adequado. Podem marcar aí, por favor, para a gente ter uma ideia de como é que está funcionando a questão do horário, né? Eu acho que nesse ponto a Amparo ela fez um trabalho de pesquisa mesmo, né? Porque para a maior parte das pessoas esse horário de 5h30 está adequado. Então, beleza. Isso varia muito de um estado para o outro, é muito curioso, né? Pernambuco, por exemplo, o pessoal gosta de fazer 8h30 da noite, né? Assim, todo mundo prefere 8h30 da noite. No Paraná, 8 horas da manhã, né? Assim, no Acre, 5 horas deu um resultado bom também, né? Então, isso varia bastante aí com relação às peculiaridades regionais. E aí, para fechar as nossas enquetes, uma última aqui perguntando como é que vocês ficaram sabendo desse nosso encontro de hoje, tá? Fiquem à vontade aí para marcar se foi pelo perfil do Rio Moda, do Instagram, e-mail marketing, WhatsApp, recomendação, né? Como é que vocês ficaram sabendo desses webinários? Podem ficar à vontade aí para marcar. Ok? Estou encerrando aqui a enquete, compartilha. O WhatsApp funcionou bem aqui, e-mail marketing em segundo. E-mail marketing bem feito tem o seu lugar, né? E-mail marketing dizem que ele morreu, mas não morreu. Minha experiência com o e-mail marketing é a melhor possível, agora tomando cuidado por conta da LGPD, né? Não pode sair mandando spam para todo mundo, porque isso não dá certo. Eu acho que as nossas caixas vão ficar mais limpas um pouco, né? Quando a turma tomar mais cuidado com isso. Inclusive, vocês que fizeram inscrição para hoje devem ter percebido que a gente pergunta se vocês concordam que a gente use os dados de vocês para futuras comunicações. E quem marcou que não concorda, fica tranquilo, porque a gente não vai usar o e-mail de contato. Tá bom? Queria agora passar para o Gilson, agradecer mais uma vez a todos aqui. O Gilson vai nos contar algumas coisas e depois a gente passa para o Gustavo. Obrigado, Roberto. Boa tarde a todos. Boa tarde, Roberto, Gustavo, todos os participantes aí desse nosso primeiro webinar. Para nós é uma satisfação muito grande, né, estarmos iniciando essa trilha, que vem de uma parceria muito boa com duas instituições aí de peso, que é o Instituto da Moda, a empresa Iara Brasil. E nesse nosso primeiro webinar, esperamos realmente, né, que essa trilha ela seja bastante proveitosa. Bastante proveitosa. Aproveitando aqui da oportunidade para os que estão aqui participando, nossos empresários, apresentar algumas soluções que o Sebrae tem para esse momento assim que nós estamos passando. São soluções na área de inovação e que nós podemos apresentar, que é o nosso Sebrae Tech. Okay? O Sebrae Tech é uma solução direcionada especificamente para a área de inovação. Essas consultorias são direcionadas para alguns temas que nós vamos aqui abordar, onde nós podemos trabalhar desenvolvimento tecnológico, né, especificamente para desenvolver entre produtos, por exemplo, entre outras áreas. Também temos na área de design, né, o que é que podemos ver na área de design? Nós podemos ter as melhorias dos nossos serviços, das nossas atividades, melhoria de layout, melhoria de fachada, muita coisa importante para os empresários. Também temos outras soluções, como, por exemplo, produção e qualidade. Sei que é um leque de soluções aí disponíveis, trazendo aqui, para não tomar muito tempo, aquelas que é pertinente aí ao nosso público, que está na área da moda, produção e qualidade, como organizar e controlar o seu estoque, por exemplo. E o que é mais importante dessa nossa parceria, o que é mais importante dessa solução? Olha só, Roberto, Gustavo, o Sebrae ele paga 70% do valor da consultoria, de acordo, independente do valor de cada contratação. O empresário só vai pagar apenas 30% desse valor. Ok? É um subsídio muito bom. Inclusive, além desses 30%, você ainda pode estar parcelando. Tá? Você pode parcelar de 4 a 5 vezes, talvez até 6 vezes, de acordo com o volume da consultoria no final. Tá? Então, são soluções que o Sebrae está aí à disposição. Aos nossos colegas, aos nossos empresários aqui
do estado do Maranhão, principalmente aqui de São Luís. Nós estamos aqui na unidade de negócios aqui no Multicenter Sebrae, próximo de frente à Ceasa, e estamos à disposição de vocês para recebê-los. Nós temos aí a nossa consultora, instrutora e técnica, a Amparo, né? Além de outros colegas que vão estar trabalhando direto com vocês. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria importante. Antes de passar a bola, dar as boas-vindas a todos, e o Sebrae está à disposição. Parabéns aí pela iniciativa de todos de participar. Um grande abraço, sucesso, e que Deus abençoe a todos. Está com você, Roberto. Muito bom, Gilson. O Sebrae realmente ele faz por merecer, né? A posição que ele tem aí. Eu trabalho para o Sebrae já desde 2013, assim, diretamente, intensamente, e fico cada dia mais fã, porque realmente é uma estrutura muito abrangente e nem por isso menos leve, né? Assim, o Sebrae ele é muito responsável, mas ao mesmo tempo ele é muito leve, muito responsivo, e isso é essencial para a economia do nosso país, para a sociedade brasileira como um todo. Fico feliz de fazer parte disso. Muito bom. Obrigado a você. Obrigado ao Gustavo Eduardo. aí também por estar aí nessa parceria forte. Vai ser uma trilha muito boa. E contamos contigo, Gustavo. Vamos aprender muito com vocês. Muito bom. Gustavo, a bola está com você, então fica à vontade para se apresentar e eu vou ficar tomando conta das perguntas para a gente usar os minutos finais aí para interagir um pouco com a turma. Tá? Vou desligar o vídeo, tá? Valeu. Ok, tranquilo. Beleza, obrigado. Boa tarde a todos. Agradecimento especial aí ao Roberto pela parceria do Rio Moda de alguns anos. E essa parceria mais recente com o Sebrae, né? Dessa vez com o Sebrae do Maranhão e Yara Brasil. Acho que é um prazer estar aqui com vocês e poder passar um pouquinho do conhecimento de e-commerce. Meu nome é Gustavo Batista. Hoje, atualmente, eu estou na Petex, né? Na área de sucesso ao cliente. Mas já estou com mais de 15 anos de experiência em e-commerce, já passei por algumas diferentes operações de tamanhos distintos e de segmentos distintos também. Então, já fui moda, livros, cosméticos, magazine, então já tenho uma bagagem boa de e-commerce tocando algumas operações e vou compartilhar um pouquinho aí do que eu fui acumulando de conhecimento nessa estrada. Vou compartilhar aqui minha tela com a apresentação para vocês. Assim, e-commerce, a gente poderia ficar algumas horas, dependendo até um dia ou mais dias, falando só sobre esse tema, mas como a gente tem aqui 40 minutinhos, eu trouxe uma agenda mais sucinta, eu acho que passa por todas as principais etapas, a gente vai abordar um pouco de cada um desses temas, que eu acho que dá uma visão geral e mais macro sobre e-commerce. Então, para a gente já começar e não perder tempo, falar um pouquinho do mercado, né? Deixa eu só diminuir aqui minha tela. A gente viveu um ano, viveu não, né? Está vivendo um ano bem atípico esse ano, por conta da pandemia. Isso, obviamente, teve um efeito direto na venda pelo e-commerce. O e-commerce vinha crescendo nos últimos 2 anos em torno de 14% em relação ao ano anterior. E a gente vê nesse dado aqui, que é uma pesquisa do Google, que foi relacionada a Black Friday, que chegou ao pico de 137% de crescimento no mês de maio e 59% no acumulado do ano, né? Então, contra os 14% que a gente estava tendo, é um crescimento muito agressivo e repentino, obviamente, pelos motivos que a gente já conhece, né? Muita cidades com lockdown ou com isolamento, lojas físicas fechadas, e boa parte dos clientes acabaram migrando para o e-commerce, então teve esse efeito de queda no varejo físico, de um incremento muito grande no varejo online, e a participação da venda do e-commerce no varejo total, que sempre foi muito baixa, chegou a bater pico de 12% e está com uma média de 7%. Então, o varejo online tem representado, ou chegou a representar, na média, 7% das vendas de todo o varejo. A gente tem operações muito mundiais aí, como China e Estados Unidos, já são mercados de e-commerce bem mais evoluídos, por exemplo, chegando a 20%, 30% com e-commerce na participação do varejo. E aí sempre fica aquela pergunta, né? Assim, esse efeito vai se manter, vai cair, vai voltar para o patamar anterior? Acho que a gente ainda não tem a resposta.
Mas assim, a minha crença é que a gente mantém um nível de crescimento, essa curva ou esse patamar não volta para o que existia antes, mas também, obviamente, não vai se manter nessas curvas que a gente viu aqui durante a pandemia, né? Então, com certeza, alavancou muito o e-commerce, muitos varejos ou indústrias ou serviços que não estavam no digital aceleraram seus projetos para entrar no digital, e quem já estava no digital desengavetou um monte de projeto e acelerou a operação. Então, a gente viu algumas marcas aí que já estavam mais estruturadas surfando bastante essa onda. Tá aí. Falando um pouquinho de planejamento, né? Primeiro entrar aqui na questão do business plan. Então, assim, para quem está começando um negócio digital, obviamente, primeiro você tem que avaliar o nicho que você quer entrar, né? E analisar a concorrência. Então, esse é o primeiro trabalho para entender se faz sentido ou não montar um e-commerce. Então, avaliar muito bem o mercado, os números, analisar a concorrência, para ver se, primeiro, testar se a ideia faz sentido. Depois de passar dessa etapa, é importantíssimo montar o business plan, idealmente um business plan de 3 anos. E o que é esse business plan, né? Você projeta toda a sua expectativa de receita ao longo dos próximos anos, pode ser 3, 2, mas idealmente no mínimo 2 anos, e todas as despesas que vão ser acarretadas da operação de e-commerce ou do teu business. E aí você valida se esse modelo ou essa expectativa que você tem, tanto de receita quanto de despesa, torna o negócio atrativo, rentável. Muitas operações começam deficitárias, faz parte, mas em algum momento tem que virar o break-even e passar a dar lucro, né? Então, esse momento de planejamento é importantíssimo. Então, tem que entender bem de quais são as informações que estão numa operação, né? Então, detalhar bastante quais são as despesas, fazer uma boa expectativa de venda baseado nos concorrentes, em mercado, e fazer essa projeção para ajudar na decisão. Outra dúvida de início de projeto que sempre acontece é em relação à estrutura, né? Qual seria a minha estrutura ideal? E aí, assim, não tem receita de bolo, não tem estrutura ideal, vai depender muito do seu modelo de negócio, da sua nível de maturidade, do investimento que você está disposto a fazer. Mas eu trouxe aqui para ilustrar o que seria uma estrutura ideal ou uma estrutura ok para uma operação média, por exemplo. Então, aqui dentro da célula de e-commerce, seria toda a gestão da plataforma em si. Hoje a gente tem alguns modelos de negócio diferentes, né? O B2C, que é a venda para o consumidor final, o B2B, que é a venda entre empresas, o D2C, que é Direct to Consumer, que são as indústrias vendendo direto para o consumidor final sem passar pelo varejo, os marketplaces. Então, tem diferentes possibilidades de modelo de negócio. Tem empresas que têm só um desses, tem empresas que são todos esses modelos, né? Então, você precisa de uma equipe para gerenciar a plataforma e o dia a dia dessa operação, né? Então, a subida de banner, cadastro de promoção, cadastro de produto. Então, toda essa gestão da plataforma mesmo em si precisa de uma equipe gerenciando isso. Isso é fundamental, não tem como não ter. O time de performance, né, que é o time de mídia, e aqui, de novo, pode ter uma decisão de ter o time interno ou externo, fazendo isso com uma agência, mas se for externo com a agência, é importante ter alguém fazendo essa interface com a agência, cobrando e acompanhando os resultados, como é que está o ROI, investimento, etc. Ou se for interno, dimensionar um time que consiga planejar todas as mídias necessárias para fazer um bom marketing online. Time de conteúdo, que é que faz toda a gestão e subida de conteúdo, e pode ser no próprio site, no e-commerce, se precisa, para banner, conteúdo de categoria, conteúdo de produto. Se tiver um blog, esse time, normalmente esse mesmo time é o que faz a gestão ou gera conteúdo também para as redes sociais, aí depende da operação, mas é toda a parte visual, tanto escrita quanto de imagens, que faz essa gestão, né? Data Analytics, ou Insights, ou área de dados, aí cada um chama de um jeito, mas é quem vai fazer a gestão dos KPIs, né, dos indicadores, quais são os indicadores, desenho de meta, acompanhamento de meta, como é que está o desempenho da área. Essa área é fundamental para ajudar as outras na tomada de decisão, né? Então, levanta-se quais são os principais indicadores, quais são as principais
metas ou métricas e compartilha com as outras áreas, né? Então, a área aqui de Data Analytics ajuda ao time do e-commerce a definir que produtos tem que estar no banner principal, que performa melhor ou pior, como é que está o resultado de mídia, de tráfego, de ROI. Então, esse é a área de inteligência que gera os dados, os números, e dá input para tomar de decisão das outras áreas. A área de CRM, que faz a gestão da base de cliente, né, como o Roberto até falou aí no início, para esse ano teve uma mudança importante, relevante, tem que tomar cuidado, que é a questão do LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, toda aquela coisa meio sem controle de você pegar cadastro de cliente ou usar indevidamente, ou até o cookie de navegação do site, isso deve ser usado de forma mais criteriosa. Então, esse time de CRM faz a gestão da base de clientes, então é quem normalmente desenha quais vão ser qual é o calendário de eventos promocionais, faz o disparo de e-mail marketing e SMS, define quais vão ser, e a gestão das réguas automáticas de relacionamento, por exemplo, isso é bem importante. Então, por exemplo, régua de carrinho abandonado. Então, o cliente navegou pelo site, foi até o carrinho, mas desistiu da compra. Aquele cliente está identificado, eu posso mandar um e-mail automático para ele com aquele produto, falando, ainda tem estoque, você não quer aproveitar? Então, assim, um cliente que a gente chama que um cliente já está quente, né? Já tem intenção de compra, então como é que eu revivo isso nele? Tem outras possibilidades de réguas, né? E a área de produtos digitais, que é a área um pouquinho mais técnica, né? Dentro desse organograma, que é quem tem atenção e preocupação com a navegação do cliente, né? O que a gente chama também de UX e o I, né? Que é a parte de usabilidade. Então, como é que está a navegação do cliente, se é uma navegação fluida ou não, quais são as páginas que precisam ter. Normalmente é a área que cuida das demandas junto à equipe de TI também, então faz um pouco dessa gestão um pouquinho mais técnica. Então, isso seria um pouco de uma estrutura de desejável ou que pode ser de um e-commerce de pequeno, médio porte, diria. Falando um pouquinho aqui de mídia online, né, que é o desenho de um funil de tráfego. Então, a gente tem cada uma das 4 etapas do funil. Isso aqui pode ter alguma variação de acordo com a metodologia, mas, em geral, são 3 ou 4 etapas. A primeira etapa, que é de awareness, é quando o cliente nunca teve contato com a sua marca, ele não conhece a sua marca, e você faz algum tipo de mídia, algum tipo de ação para que ele veja pela primeira vez ou tome algum conhecimento da sua marca, né? Então, aqui é muito mídia com foco em presença de marca, em gerar lembrança de marca, né? Então, aqui são usados influenciadores, redes sociais, são alguns tipos de mídia com isso. E aí, já adiantando, em cada uma dessas etapas, normalmente você define quais vão ser os KPIs, os indicadores que devem ser mensurados, define uma meta para isso e vai fazendo o acompanhamento. Meio do funil, que é o que a gente chama de consideração, são clientes ou usuários que tiveram algum contato superficial com a sua marca, mas ainda não estão engajados ou não conhecem a fundo o produto ou a marca ou o serviço. Então, você precisa de mídias que reforcem essa presença de marca, que fique mais na cabeça dele que aquela marca existe e de preferência, mostrando alguns diferenciais. E aí vem para a etapa já de final do funil, que é a conversão. A mídia de conversão tem um foco muito específico, como o próprio nome diz, em venda mesmo, em converter. Então, normalmente é o cliente que já teve contato, já navegou pelo site. Então, algumas mídias aqui, por exemplo, é de remarketing. É aquela mídia que você navega por um site e aí depois você entra, sei lá, na Globo.com, aparecem uns banners com alguns produtos que você navegou anteriormente. Então, assim, de novo, já demonstrou alguma intenção de compra, foi atraído de alguma forma por aquele produto e desistiu, mas aí essa mídia faz o papel de relembrar e quem sabe você não vai lá e compra. Então, são mídias normalmente que têm um ROI muito maior e uma taxa de conversão maior. E, por fim, retenção, que é quem já comprou, quem já teve a experiência de compra com a marca. Como é que você faz para reter esse cliente, né? Para gerar a recompra do cliente? Aqui é o tradicional e clássico e-mail marketing, como o Roberto bem disse também, não morreu, está longe disso. Quem utiliza bem a ferramenta de e-mail marketing ou SMS consegue ter bons resultados. Então, aqui está muito em cima das campanhas
incentivo à recompra. E aí, dentro desse capítulo de mídia, é importante definir qual o percentual da receita você vai dedicar à mídia, né? E aí, de novo, varia muito de negócio para negócio. Então, normalmente, as marcas, por exemplo, estão iniciando um negócio, são pouco conhecidas, precisam fazer um trabalho mais forte de topo de funil, precisa de um investimento maior. E as marcas normalmente mais consolidadas, já têm um conhecimento maior de marketing, acabam focando um pouco mais no meio, final de funil, que exige uma necessidade de investimento menor. Então, é importante definir o percentual de investimento em mídia, que é importante e ajuda bastante a trazer a receita, né? E o que eu abordei lá quando eu falei da estrutura, se o time de mídia vai ser interno ou externo, se vai ser com uma agência ou se vai ser dentro de casa. Então, de novo, depende muito da estrutura, se você quer ter uma equipe mais enxuta ou não, do nível de investimento que você tem. Aqui só um destaque dentro de mídia são as redes sociais, né? E aí, quando a gente fala principalmente de moda, as mídias sociais exercem um papel importantíssimo relacionado a branding, né? Que é a parte mais institucional, que gera desejo de marca. Então, as marcas de moda normalmente trabalham muito bem as redes sociais, muito com esse intuito também de gerar desejo de marca e, consequentemente, depois o cliente comprar o produto. Obviamente, as redes sociais também têm um papel de conversão, de gerar venda. Hoje, todas elas já têm a possibilidade de você comprar ou através da própria rede social, ou seja, redirecionado para o e-commerce. Então, é possível que ela faça todas as etapas do funil de tráfego, tanto no topo de funil, como de criar presença de marca, gerar desejo de marca, como também depois na etapa de conversão. Falando um pouquinho agora aqui de navegação, né, um tema super relevante. Então, quanto mais fluida for a navegação, a gente fala, né, com menos fricção forem as etapas de compra, isso é melhor. Então, aqui a ilustração é de um desenho do funil de conversão. Isso aqui, para quem usa Google Analytics, imagino que a maioria das pessoas que estão aqui tem e-commerce utilizam o Google Analytics. Então, você consegue configurar o funil de conversão dentro do Google Analytics e cada uma dessas etapas você mensura o quanto você está tendo de bounce, né, que é a taxa de rejeição, e o quanto você está tendo de sucesso, que é o percentual aqui de quantos passam de uma etapa para outra. Então, imaginando isso aqui que, por exemplo, ele entrou pela página de categoria. Tiveram 512 mil sessões, mas só 81 mil visitas foram para a página de produto. Então, você tem uma perda muito grande aqui entre a página de categoria e a página de produto, né? Só 16% dos usuários passaram de uma etapa para outra. Isso aqui é bom você comparar com o seu próprio histórico ou, de preferência, comparar com dados de mercado e aí tomar ações em cima disso, né? Então, se você está tendo uma queda de visitas da página de categoria para a página de produto, então você tem que dar uma olhada na sua página de categoria e entender o que pode ser feito. De repente tem que ter lá um módulo de compra rápida para ele nem passar pela página de produto, botar o carrinho na sacola e ir direto para o checkout. Minha vitrine eu estou com produtos com a imagem muito pequena, deveria estar maior. Então você começa a testar alguns modelos, aqui funciona muito o teste AB, e melhorando essas páginas e medindo para ver se vai melhorar essa taxa de sucesso que é indicada nas etapas do funil. Aqui, outra coisa que assim, é muito importante para o e-commerce, mas para a moda é fundamental, que é a imagem de produto, né? Quem trabalha aí com moda sempre rola o debate de que é melhor foto com modelo ou foto em estilo. Foto em estilo é essa que sem nada, né? sem uma pessoa. Qual a melhor? De novo, não tem resposta pronta. Nesse caso, em geral, foto com modelo performa melhor, então é possível ver por teste AB. Eu já participei de alguns testes AB que a gente rodou e normalmente foto com modelo tem uma taxa de conversão melhor, mas também não mostra tudo do produto, né? Então aqui é até um bom exemplo que a gente olha esse blazer, ele vestido, é legal de você ver, porque você consegue ver como é que é o caimento, qual o comprimento dele, como é que ele fica no corpo, então dá uma ideia muito melhor do que se visse só o produto assim em estilo.
Só que quando você está também com a foto em modelo, você perde alguns detalhes. Aqui é mais difícil de ver como é que é a gola, de repente você não vai ver algum detalhe do produto, que é o objetivo da foto em estilo, né? Aqui embaixo a gente vê, por exemplo, tem essa foto, tem a modelo, tem a foto estilo, e aqui tem o crop da foto em estilo mostrando um detalhe desse produto que às vezes para a decisão de compra da consumidora é muito importante. Então, assim, tem que ir testando os modelos que você pode ou quer utilizar, experimentando e vendo o que desempenha melhor resultado, mas normalmente o bom é ter os dois, foto em modelo e foto em estilo, ter foto do detalhe de produto, possibilitar zoom, a vitrine tem que ter um tamanho de foto boa para não gerar necessidade do cliente entrar em todas as páginas de produto durante a navegação, porque não consegue enxergar bem na vitrine. Então, tem algumas possibilidades aqui dentro de foto do que pode ser feito. Ainda dentro de navegação, né? E aí, de novo, para moda, principalmente, é muito importante, mas a parte de conteúdo é super relevante, né? Você destacar o conteúdo na página de categoria, e principalmente o conteúdo dos produtos, né? A descrição ser o mais completa possível. Isso ajuda tanto na decisão de compra do consumidor, quanto no que a gente chama de SEO, né, que é o Search Engine Optimization, que são as técnicas que fazem que a página, o site, mas normalmente a página do site seja melhor indexada no Google, então tem um ranqueamento melhor dentro da busca orgânica do Google, né? Então, quanto mais você está nas primeiras posições, melhor o seu resultado sem ter que pagar o anúncio no Google. Então, esse é o sonho, é o desejo de qualquer e-commerce, é estar bem ranqueado lá no Google. E a parte de conteúdo é uma parte importante para isso. Além disso, os atributos do produto, né? É importante quando você vai cadastrar o produto ou direto na plataforma, no próprio ERP, que isso é levado para a plataforma, botar o máximo de detalhes do produto possível. Então, normalmente, trabalha-se com os filtros básicos, né? Que é cor, tamanho e preço. Mas isso, quando a gente tem uma página com muitas camisetas, por exemplo, é difícil para o cliente tomar a decisão. Então, assim, que atalhos a gente pode gerar, que filtros a gente pode ter para o cliente tomar a decisão quando ele já sabe o que ele quer, né? Então, se eu quero essa camiseta preta aqui, por exemplo, só o filtro por tamanho e cor não seja suficiente, pode mostrar um resultado muito grande. Então, por exemplo, fazer filtro por tamanho de manga, se é manga curta, manga longa ou regata, pelo tipo de gola, se é gola careca ou gola V, pela composição do produto, se é algodão, se é pima, se é poliéster. Então, isso ajuda muito na navegação, na decisão de compra do cliente, e principalmente em sites que tem um sortimento muito grande, né? Aqui, outro ponto crucial para a moda é em relação ao tamanho do produto, né? Então, aqui, o primeiro ponto, que é normalmente o mais difícil de resolver, é a padronização junto aos fornecedores, né? Então, normalmente, quem é da moda trabalha com algumas facções diferentes, com algumas fábricas diferentes, e é preciso alinhar, combinar e ter uma rigidez muito grande em relação ao tamanho. Então, assim, se você definiu que o teu tamanho P de camiseta é o tamanho X, você alinhou com esse fornecedor, se ele te entregar o produto com diferentes medidas, você não deve aceitar. Porque quando você cria uma tabela de medida, que é um dos artifícios que podem ser usados, dando o tamanho de uma camiseta P, se você recebeu do fornecedor um tamanho diferente, você vai entregar aquilo para o cliente, provavelmente não vai caber nele, isso vai gerar uma troca e devolução. Então, assim, a gente vai até passar no finalzinho, um dos principais motivos de troca e devolução é o tamanho, quando não serve no cliente, e o percentual de troca e devolução no e-commerce de moda normalmente é alto, e se não toma alguns cuidados, fica maior ainda. Então, você acaba absorvendo um custo de logística reversa que impacta bastante na sua operação. Então, ter tamanho, uma tabela de medidas é interessante. Existem algumas ferramentas de mercado. Aqui o exemplo da Osklen, por exemplo, isso aqui é Size Bake, você coloca qual o seu gênero, altura, peso e idade e coloca para rodar. Tem um algoritmo que, com base nessas medidas e com o que você imputou no sistema e com o histórico de compra, diz qual deveria ser o teu tamanho ideal de camiseta na Osklen, por exemplo. Então, isso ajuda na decisão de compra, dá mais segurança e normalmente diminui o percentual de troca e devolução.
E aqui, falando dos principais motivos de abandono de carrinho, né? Aqui uma pesquisa, a fonte é o E-Commerce Trends, com os clientes, e fica o primeiro colocado disparado é o frete muito caro. Então, o frete caro influencia muito no cliente, no abandono de carrinho, dele não seguir a compra. E já pulando para o terceiro, que tem relação com logística também, o prazo de entrega era muito demorado. Então, são dois fatores logísticos aqui, que é preço e prazo, que contam muito na decisão de compra. Então, às vezes, a gente investe em mídia, atrai o cliente, tem um preço atrativo, mas perde esse cliente no carrinho quando você mostra a condição de frete para ele, seja de prazo ou de preço, ou seja, os dois. Então, é importante ter as melhores transportadoras mais adequadas para o seu negócio, fazer uma pesquisa com seus principais concorrentes, entender qual o preço e o prazo de frete que eles estão praticando, para você estar sempre competitivo, idealmente com prazo e preço melhor do que ele, ou no mínimo igual. Então, tem alguns pontos aqui na operação da logística que são importantes de serem trabalhados, que influenciam na decisão de compra, na conversão, e que às vezes ficam um pouco de lado, né? E só para a gente fechar aqui, não dá para passar por todos, mas o segundo aqui é repensei sobre a necessidade da compra, né? Então, assim, não é uma compra imediatista, deu tempo de comprar. Normalmente isso aqui está relacionado a boleto bancário, que o cliente tem a possibilidade de pagar em até 2, 3 dias, aí depende da configuração, mas tem aquele tempo do cliente pensar e de repente desistir da compra, ou ele esquece. Então, quais são os gatilhos que você cria aqui para fazer o lembrete de pagamento do boleto? Ou a melhor opção, que é tentar cada vez mais tirar o share de boleto das suas opções de pagamento, né? Então, começou ontem o Pix, é uma novidade aí para o mercado, ainda tá bem recente, tanto as empresas, tanto os gateways, as empresas financeiras, os e-commerce e os varejos estão aprendendo um pouquinho como fazer, mas a grande promessa do Pix, ou pelo menos a expectativa, é que reduza muito o volume de boleto e que se utilize muito Pix. Isso é ótimo, porque além de tudo, o boleto trava teu estoque, né? Então, se o cliente não paga o boleto, ainda tem o tempo de vencimento e mais o tempo de retorno do banco. Então, você fica com o estoque travado. Então, são alguns casos que normalmente acontecem, que é importante estar atento. Falando um pouquinho agora dos canais de venda, né? Aqui é uma ilustração sobre Marketplace. Marketplace já surgiu no mercado e foi a bola da vez já há alguns anos atrás. Então, hoje praticamente todos os grandes e-commerces viraram Marketplace. O que é o conceito de Marketplace, né? Você é uma plataforma que não vende mais só os produtos que tua área comercial compra. Qualquer, ou se você definir algum critério que a gente chama de seller, né, que são outros e-commerce, ou até outras operações que nem tem e-commerce, mas consegue plugar o estoque na plataforma, na americanas.com, por exemplo, e passar a vender os seus produtos através da americanas.com. Isso aí tem sempre prós e contras, e aí falando um pouquinho de cada um desses prós e contras, né? Quando você passa a vender no Marketplace, você paga uma comissão, né? Então, Americanas, Magazine Luiza, Netshoes, tem um percentual de comissão que você paga e normalmente varia esse percentual de acordo com a categoria, né? Então, vamos, por exemplo, da moda. Em torno de 20% é uma comissão de moda para você vender no Marketplace. É alto, é um percentual alto? Mas, assim, é um canal que traz muita visita, muito acesso, então esses sites têm um volume de visitas gigante, consequentemente tem um volume de vendas muito grande, você acaba pegando carona nisso. Então, normalmente, alavanca a sua venda sem você precisar fazer muito esforço, mas você precisa pagar 20% de comissão. E como é que é a conta que a gente pode falar, né? Normalmente 20% assusta, mas para isso você deixa de investir em marketing, por exemplo, então dependendo do percentual da receita que você investe em marketing, vamos falar que é 10% a 15%, você já tira isso dessa conta. Normalmente, em quase todos os casos, o gateway e o antifraude são do marketplace, então você deixa de ter o custo financeiro de gateway e antifraude. Então, assim, você acaba eliminando alguns custos
que normalmente se igualam à comissão ou podem ficar um pouco maior ou um pouco menor, mas em geral vale a pena. E aí, como critério aqui, o ideal é escolher os e-commerce, os marketplaces que têm fit com o seu produto, com a sua marca, né? Então, se você é uma empresa de moda, por exemplo, até dessa lista aqui, Netshoes, Dafit, Canui, faz todo sentido, mas de repente Ponto Frio não, porque Ponto Frio vendendo produto de moda talvez não faça tanto sentido. Então tem que analisar não só a possibilidade de performance de venda, mas também o fit com o teu produto, né? Às vezes você tem um nível de esforço grande para integrar com Ponto Frio e não vai vender nada porque o teu produto não conversa muito com o público do Ponto Frio. Então é só um exemplo aqui de análise também de negócio e de branding, que não deve se ater só a parte da comissão. Falando aqui de um outro canal de venda, a parte de Omnichannel, né, já é uma realidade para a maioria das operações. Quem tem loja física e não está fazendo Omnichannel ainda está para trás, ficou parado no tempo. Principalmente durante a pandemia, foi um alavancador de muitas operações que tinham loja física e tiveram que fechar suas lojas, mas tem o e-commerce, então começou a utilizar a loja como estoque. Então, conseguiu migrar boa parte da venda do físico para o online, e algumas operações passaram a vender até mais do que comparado com o ano anterior, mesmo operando só por e-commerce, porque já estavam mais estruturadas e muito provavelmente já tinham as soluções de Omnichannel rodando super bem. Então, o conceito de Omnichannel é que o cliente seja o centro da marca. Então, assim, não existe mais, o cliente é do canal varejo, o cliente é do canal e-commerce, o cliente é da franquia. O cliente é da marca, ele tem que tomar a decisão de qual a melhor opção para ele, para comprar, para trocar, para onde ele quer receber. Então, assim, tem que criar o máximo de facilidades possíveis para o cliente tomar a decisão e ele se sentir confortável à vontade no processo de compra, né? Em geral, em várias marcas que eu passei, quando você mexe o que a gente chama de cliente híbrido, que é o cliente que compra tanto no offline quanto no online, esse cliente é o que tem o melhor ticket médio, a melhor receita, a melhor frequência de compras. Então, assim, aqui tem um trabalho cultural muito importante de ser feito nas empresas, que é a ideia de que os canais competem, né? Assim, os canais não competem, os canais são complementares. Então, o físico ajuda o online ajuda o físico, e como é que eu crio um ciclo, um fluxo, as melhores interfaces para propiciar isso ao cliente, né? Então, até para ilustrar, eu trago aqui alguns exemplos de possibilidades de soluções omnichannel, né? Então, o cliente foi na loja, mas não tinha um produto na loja, ele comprou através do site usando o estoque do CD, né? Então, eu fui na loja, queria essa camiseta preta, não tinha meu tamanho. O que acontecia alguns anos atrás? Eu saía da loja, ia numa loja vizinha e comprava aquela camiseta. Qual a ideia aqui? Não perder venda. Então, o vendedor oferece para o cliente uma compra pelo site, ele pode receber esse produto tanto na loja alguns dias quanto na casa dele. Então, você está evitando aí uma perda de venda. Aqui mais alguns outros exemplos, né, de quem compra online poder trocar nas lojas físicas. No dia eu até trago esse exemplo, eu comprei numa drogaria, eles entregaram errado, erraram o produto, eu fui na loja trocar e não consegui, porque eles não permitem que, se você comprou no online, você troca no offline. Não faz sentido nenhum, né? Assim, para a experiência do cliente isso é péssimo, e o custo para a operação muito maior. O que eles tiveram que fazer? Tiveram que mandar um motoboy na minha casa para recolher o produto que foi errado para dar um novo. Então, gerou um custo logístico desnecessário, que eu, por livre vontade, que fui até a loja deles para fazer a troca, mas me frustrei e não consegui. Então, são coisas básicas que às vezes atrapalham a vida do cliente e precisam ser operacionalizadas. Você também poder comprar no e-commerce e retirar em qualquer uma das lojas, normalmente oferece frete grátis, porque esse estoque já vai pela distribuição, não tem custo de transporte. Você pode comprar pelo e-commerce usando o estoque da loja, então, inclusive, fatura a partir da loja e entrega para o cliente, que é o que a gente chama de ship from store, né? Então, as lojas passam a fazer um papel de mini CD e já tem o faturamento e a entrega saindo da loja.
compra com um código de vendedor, né? A Farm é um exemplo, faz isso muito bem. Todas as vendedoras têm código, disseminam isso de uma forma muito grande nas redes. Isso gera um sucesso, uma possibilidade de compra muito maior, porque a cliente tem o benefício e a vendedora é comissionada. Então, aqui são algumas ideias bem rápidas ou possibilidades para quem tem loja física conseguir fazer o Omnichannel. Falando um pouquinho de métricas, né? Como eu falei lá até quando eu estava mostrando a estrutura, né? A gente passou pela área de Data Analytics. Então, assim, assim, quando a gente pensa em e-commerce no digital, qual é uma das grandes vantagens, né? Você consegue medir tudo. Se você quiser, você consegue mensurar tudo. Obviamente, não precisa mensurar tudo, ou precisa mensurar tudo, mas não precisa usar todos os dados, senão também você acaba não focando em nada. Mas é importante mensurar os principais KPIs, e assim, qualquer tomada de decisão tem que ser em cima de dados e não em cima de achismo. Quem está trabalhando no digital e está tomando decisões em cima do achismo não faz mais sentido nenhum. Então, os dashboards a gente utiliza. Esse aqui é um exemplo de um dashboard feito no Google Data Studio, que é uma ferramenta bem legal para a criação de dashboard. Aqui a gente traz as principais métricas, né, de receita, sessão, taxa de conversão, ticket médio, quantidade de produto. Aqui tem uma barrinha que mostra se está caindo ou subindo em relação, aqui pode ser em relação ao ano anterior ou em relação à meta. Aqui um gráfico dos principais indicadores, mostra receita, sessão, taxa de conversão. Aqui um gráfico de pizza que mostra como é que está o volume de receita e o volume de sessão vindo através da origem mídia. Então, assim, quanto está vindo de receita ou de sessão do Google CPC, do Google orgânico, de um remarketing. Então, através de um dashboard, você consegue acompanhar os principais indicadores e tomar decisões importantes ali meio que em real time. Então, assim, os indicadores são importantíssimos para ajudar na tomada de decisão, e hoje em dia a gente consegue customizar alguns dashboards com certa facilidade. E para finalizar, falando um pouquinho aqui do pós-venda, né? Os canais de atendimento hoje são diversos, né? Então, o cliente pode te contactar por telefone, por e-mail, por chat, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pelo Reclame Aqui. Então, assim, o cliente te acha e faz um elogio ou normalmente uma reclamação por qualquer uma dessas redes, e você tem que estar preparado para receber, coletar esse chamado, tratar e dar uma devolutiva para o cliente, né? Então, você precisa amarrar muito bem quais são os KPIs, quais são os SLAs de atendimento. Então, assim, o que você coloca de SLA de atendimento para a primeira resposta, por exemplo? Chegou um chamado do cliente, quanto tempo você deveria considerar como ideal para responder esse cliente? Então, são algumas coisas de uma operação de saque, de pós-venda, que são importantes. O NPS, por exemplo, hoje é um indicador que boa parte das empresas usa, e não somente no digital. É comum, hoje em dia, você ir num restaurante e algum tempo depois, alguns dias depois, recebe por e-mail ou por SMS uma pergunta de 0 a 10, quanto você indicaria aquele restaurante para um amigo. Isso é o NPS, as operações de e-commerce têm feito muito isso, e é importante para mensurar e para você acompanhar qual o nível de excelência, o nível de satisfação da tua experiência, né? O quão sua experiência está sendo interessante. E aqui o que a gente falou lá naquela parte da navegação relacionada ao tamanho do produto, né? Aqui um gráfico real de uma operação de moda, e aqui mostra o percentual, o quanto teve de troca e devolução em alguns meses, e quais foram os principais motivos. Então, se a gente soma aqui o não serviu, que é o azul, com o não gostou, que é o laranja, isso dá normalmente em torno de 70%, 80% da causa de troca e devolução está relacionada ao produto não servir, não caber, ou não gostar. Então, assim, como é que você resolve isso na origem, né? É o que eu falei, você primeiro combina com os fornecedores, depois você põe as ferramentas que ajudam na tomada de decisão do cliente, que ele não fique em dúvida. Então, aqui é só para mostrar o quanto é importante também classificar os chamados que chegam no saque,
para atuar na origem, senão a gente vai ficar sempre enxugando o gelo, né? É sempre o efeito bola de neve. Então, é sempre bom classificar, entender quais são os principais motivos para atuar em cima desses motivos e para evitar que eles aconteçam e que permaneçam dificultando a operação. Isso influencia no NPS, influencia na recompra do cliente. Então, aqui é importante se preocupar com a venda, mas é muito importante também se preocupar com o pós-venda, né? E aí é isso, acho que está dentro do tempo, né? Boa, tem sobraram os minutinhos aí para as perguntas. Queria agradecer aí a participação de todos. E abrir para as perguntas, esse QR Code, se vocês escanearem, vão direto para o meu LinkedIn, pode me adicionar lá, fazer as perguntas, a gente trocar ideia, ou então só buscar também lá como Gustavo Batista no LinkedIn e a gente se conectar para trocar mais ideias. Obrigado, pessoal. Muito bom, Gustavo. Bom, eu sei que o Zoom tem um redutor de ruído, não sei se vocês estão ouvindo, mas as cigarras estão cantando enlouquecidamente aqui nas árvores em frente ao apartamento. Não sei se está atrapalhando o áudio, mas vamos seguir assim, né? Essa época no Rio, o verão vai chegando, né? É a época das cigarras cantarem, né? Mas olha só, muito bom. Enfim, já conheço o seu trabalho, não é a primeira vez que te assisto e sempre gosto muito. Eu estava justamente pensando nisso agora, né? Ouvindo você falar em Google CPC, KPI, SLA, MPS, teste muita AB, sigla, né? dashboard. É A muita sopa de sigla, letrinhas. é muita coisa do inglês. Para quem está chegando agora nessa história do e-commerce, pode parecer uma outra língua, uma coisa complexa, complicada, mas eu acho que complicado é aquilo que a gente não sabe, né? Eu acho que é o caminho para a gente descobrir como usar se interessar por aprender, né? E ter contato, e fazer curso e participar de webinário, como a gente está fazendo. Eu tiro isso um pouco por mim, Gustavo, antes aqui de passar para as perguntas, que tem ali uma pergunta da Daniele. Eu estou aprendendo muita coisa agora nos cursos online do Instituto Rio Moda, porque a gente está usando pela primeira vez a Hotmart como plataforma, né, de hospedagem e de venda. Cara, eu me coloco assim 4 meses atrás, eu olhava para aquilo, era um universo desconhecido, era tudo grego, eu não entendia metade do que diziam, mas eu comecei a fazer as mentorias e os cursos, e agora já estou comprando os cursos pagos e tal, e caros até, mas eu estou assim, eu estou me sentindo muito mais à vontade porque me dispus a aprender, né? Então, eu queria, antes de mais nada, te agradecer porque você faz o empacotamento, né, muito compacto, né, da essência do e-commerce, mas, ao mesmo tempo, muito geral, né, muito abrangente, que pode ser justamente o primeiro passo para alguém aí que está começando, né, como com frequência é o perfil da turma aí do Sebrae, né? É isso mesmo, Então, assim, ninguém vai sair conhecendo de e-commerce com 40 minutos, mas é uma visão geral que às vezes abre os horizontes e a pessoa consegue entender onde tem que aperfeiçoar mais, ou onde busca mais conhecimento. Acho que esse é o principal objetivo. Bacana, legal. Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu antes vou colocar a pergunta da Daniele. A pergunta dela é Daniele Cabral. Ela perguntou assim: Marketplace não faz compras obrigatoriamente. Ele muitas vezes vende o seu produto sem fazer estoque. A pergunta dela é se todos fazem assim, ou se tem marketplace que compra para revender. Não, o modelo de marketplace é operar com estoque de terceiros, né? Que a gente chama também no linguajar nosso, é o que a gente chama de 3P, né? Então, é o seller que tem o estoque, tem o produto, e ele é responsável, inclusive, pela logística, pela entrega do cliente final, e o marketplace faz o serviço onde tem o tráfego, ele é onde investe em mídia para trazer esse tráfego e onde vira a fonte de venda, né? Mas o estoque está no seller e não, o marketplace não compra esse produto do seller. Quando ele compra, o que pode acontecer, na verdade, ele é um modelo híbrido, né? Ele é um e-commerce e marketplace. Parte do sortimento ele trabalha comprando e outra parte ele trabalha com estoque de terceiros.
Bom, e já que você falou de tráfego, Gustavo, isso eu também tenho aprendido, né? Assim, que a proporção dos faturamentos que é despendida em tráfego no mercado online, ela é absurda. Assim, isso para uma empresa pequena que fatura 30 mil reais por mês, vamos supor, uma empresa pequena mesmo, assim, não é raro ela gastar, se ela está indo bem, se ela está numa curva de crescimento, ela gastar mais de 20% do faturamento dela em tráfego. Não tem jeito. Porque se você não paga tráfego, hoje em dia você fica perdido naquele oceano absurdo, infinito, né, de possibilidades. Então, essa coisa, vou botar negócio online porque não vou pagar aluguel, né, da loja e tal. Toma cuidado, porque você não vai pagar o aluguel da loja física, mas você vai ter uma série de outras contas para pagar, né? Isso é muito importante levar em consideração. E isso normalmente varia muito também com o nível de maturidade e de conhecimento da marca, né? Então, quanto menos conhecido você é, mais você precisa investir para tornar sua marca conhecida, né? Então, tem sempre que ir acompanhando isso, é um trade-off de quanto investir, o quanto isso vai dar de retorno, mas, sem dúvida nenhuma, tem que investir em mídia. Eu acho que o tráfego orgânico é o sonho e funciona super bem, mas você também tem que construir relevância e ser relevante para estar nas primeiras posições do Google. Sim, então, assim, um trabalho bem feito de redes sociais, às vezes utilizar alguns influenciadores, mas, assim, mídia, e aí principalmente mídia, lê-se Google e Facebook com Instagram juntos, são as principais fontes de investimento, de atração de tráfego e de receita também. É isso aí. E aquela coisa, não basta pagar os boletos do Facebook, tem que botar, quer dizer, a conta de tráfego, ela inclui a conta de um especialista em tráfego, né? E aí tem especialista em tráfego de todos os tipos, né? E de todos os tickets, né? Tem uns muito caros, tem uns menos caros e tal, mas é muito importante não se aventurar a fazer tráfego sem o auxílio, né, de alguém que entenda, senão é jogar dinheiro fora, né? Isso é um bom ponto, porque às vezes você quer economizar nisso, não, vou dar um jeitinho aqui, eu vou estudar um pouquinho, vou fazer, até dá para estudar e fazer, mas você pode estar, na verdade, perdendo dinheiro, né? Em vez de você ter um especialista que vai saber investir certinho no tipo de mídia, no canal, na etapa do funil, tem todos os detalhes que para quem está começando, às vezes é um pouquinho mais difícil, então usar um especialista ou uma agência, e até aí você pode aprender com essas pessoas e, de repente, depois fazer sozinho, mas é importante ter um auxílio, sim. Eu acho que a gente tem que aprender até para saber pedir melhor, né, Gustavo? Porque às vezes quando você aprende com um especialista, não é para você se tornar um especialista, né? Porque aí você vai deixar de ser o empresário com a visão generalista, né, que o empresário tem que ter. Mas até para saber pedir, né, para saber avaliar o trabalho do especialista, a gente tem que aprender. Aprender essa liturgia, como eu estou chamando aqui hoje, né? É isso mesmo. E senão não adianta, porque se aquilo ali é grego para você, ele vai falar qualquer coisa e você vai aceitar. E não é por aí, né? Sem dúvida. Muito bom. Alguém tem mais alguma? Tem mais pergunta ali. Vamos passar só um pouquinho do tempo. De novo a Daniele. A Daniele hoje está inspirada para as perguntas. Vamos lá. Boa. Como criar uma análise de compra para isso? O marketplace daria um norte de compra? Sei que ela botou embaixo depois. Sei que trabalhamos com estoque real. Mas como abastecer? Como prever? O marketplace não ajuda. Para quem já tem um histórico, até vendendo pelo site próprio, isso já é um ponto de partida. Mas também tem os casos que está começando do zero uma operação e vai vender em marketplace. Então, é fazer previsão de venda mesmo. Tentar prever essa demanda, às vezes obter dados de mercado, tentar informações de alguma outra empresa que tem um perfil semelhante ao seu, produto parecido com o seu, para obter uns poucos. Mas, assim, a dica inicial seja sempre conservador, porque também se você for muito audacioso, pode ser que sobe o produto e isso vire um prejuízo. Então, assim, começa experimentando, adota algumas premissas, faz uma estimativa, muito provavelmente vai estar errado, mas minha sugestão é que seja um pouquinho mais conservador, e aí pega esse aprendizado e usa para fazer uma nova compra, e aí a partir daí você já começa a ter histórico e você já começa a criar um ciclo em cima disso. Registro, né? Registro. Né? Tem que ter cultura de registro. Né?
Muito bom. Por falar em sobra, né, já dando aqui um spoiler, né, na próxima quinta-feira a gente vai ter um webinário com a Agustina Comas. A Agustina Comas é criadora da Comas SP. Ela é uma uruguaia brilhante, uma designer incrível e que eu acompanho há muitos anos, desde quando ela trabalhava como estilista do masculino da Daslu. Ela já tinha isso 12 anos atrás, e ela já tinha esse projeto de upcycling, Agostinho. E por que sobra tem a ver com upcycling? Porque o upcycling é justamente um destino possível para a sobra de estoque, né? Para aquilo que não vendeu e que você ressignifica, transforma e assim ganha valor de mercado de novo. A Agostinho é uma craque nisso, especialmente porque ela viu que não bastava ficar fazendo pequenininho, artesanalmente, um a um. A Agostina ela sacou a mensagem de tornar o processo de upcycling uma coisa industrial, que permitisse o ganho de escala, né? Isso tem muito a ver com a visão do empresário também. Então, quem curtiu aqui o nosso webinário com o Gustavo, né, procura estar presente na próxima quinta-feira com a Agostina, que com certeza vocês vão conhecer uma pessoa muito especial também. E é isso, Gustavo. Fica à vontade aí para fazer a palavra final e vamos em frente. Legal. Agradecer mais uma vez a parceria aí com o Instituto Rimoda. Com o Sebrae também, a gente tem feito umas rodadas bem legais, são bem enriquecedoras. Espero ter agregado um pouquinho aí, ajudado vocês a entender um pouquinho mais de e-commerce e aprofundem conhecimento. Tem bastante material disponível na internet, cursos grátis, inclusive. Correr atrás da informação que ela está disponível e ajudar a alavancar o mercado, e com certeza tem muita oportunidade também. A gente está precisando de muita gente qualificada para ajudar o mercado. Bacana. E olha só completando, amanhã todo mundo que participou vai receber por e-mail o link para baixar o vídeo desse nosso papo de hoje, mas vocês podem assistir de novo, podem passar para quem quiserem, então. Tem 7 dias para baixar o vídeo, e os slides que o Gustavo usou, ele também está disponibilizando gentilmente para a gente aí, para que a coisa possa ser, eventualmente, o início aí de uma jornada. Tá? Isso aí. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Eu Amparo. Obrigado, Gilson. Boa noite para vocês. Bom retorno para o Rio. Valeu, obrigado. Tchau, Valeu. tchau, pessoal. Tchau, tchau.